Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre as cidades, o verdadeiro inferno. Antes de começar, eu gostaria de pedir quem estiver ouvindo essa mensagem pelo WhatsApp ou assistindo pelo Facebook, que entre no YouTube, no YouTube mesmo, tá certo? E visualize o vídeo lá, curta e compartilhe. E quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva e ative o sininho. Por favor, eu quero fazer um grande trabalho missionário com esse canal, mas só vou conseguir com a ajuda de vocês. Se vocês fizerem isso. Por exemplo, eu tenho um vídeo lá que tem mais de 300 visualizações. Só que essas 300 pessoas não se inscreveram no meu canal. Porque eu só tenho poucas pessoas inscritas no canal. E outra, essas pessoas não curtiram o vídeo, eu preciso curtir. Não adianta só visualizar. O curtir é muito importante. A importância do compartilhar é simplesmente que outras pessoas recebam o vídeo com você compartilhando e também entre, se interesse, se inscreva no canal, ative o sininho para também receber esse trabalho missionário, para poder ouvir essas palavras. Eles são importantes, tá certo? Então eu peço, se você já visualizou algum dos meus vídeos, não curtiu, entra lá e curta os meus vídeos. Eu tenho vários vídeos lá, curta todos eles. Por favor, visualize. Você não precisa assistir até o fim, mas visualize. Tá certo? É assim, me ajuda a pôr esse canal pra frente. Tá certo? Não é pra fins lucrativos, não. É uma mensagem de Deus, é um canal de Deus, eu tô só administrando. Se por acaso em algum momento entrar algum dinheiro nesse canal, que não é a intenção, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro e vou doar pra ir na igreja, vou ofertar para alguém que precise. Mas não é a minha intenção ganhar dinheiro com esse canal. A intenção é levar a mensagem de Deus, tá certo? Então vamos lá. Queridos irmãos, a cidade, foi Deus quem criou a cidade? Não. Né? A resposta é não. Você vê que quando Deus criou o mundo, ele criou alguma cidade? Não. Ele criou a natureza. E aonde ele pôs Adão? No pomar do Éden. Né? Eu gosto de chamar de pomar porque era um lugar que só tinha frutas, coisas comestíveis. Não tinha coisa venenosa. Que hoje nós temos um monte de planta que são até bonitas, mas são venenosas, você não pode comer. Naquela época você podia comer tudo. Deus não criou nada que você não pudesse comer. Entendeu? Então, era um jardim, era um pomar, era uma zona rural. Não era cidade. E quando você tem relato na Bíblia da primeira cidade? Foi a cidade de Enoque, que foi fundada por quê? Por Caim. Quando ele foi fundar a cidade, ele disse o quê? Que ele ia fundar uma cidade onde não precisava-se de Deus para nada. Essa é a definição de cidade. Um lugar onde você não precisa de Deus para nada. Né? E eu dou nome à escola de Enoque. E a cidade, a gente sabe, foi destruída pelo dilúvio. Né? Aí você olha, Noé, antes do dilúvio, ele vivia em Enoque? Não. Noé vivia no campo. Ele não vivia em Enoque, ele não vivia na cidade. Né? Ele vivia no campo. Ele não queria viver na cidade. Aí você vai. Abraão viveu em cidades durante muito tempo. Né? Primeiro em Ur, depois em Padarã. Mas o que Deus fez? Tirou ele da cidade, do meio da parentela dele, e levou ele para onde? Para o campo, para o deserto. Abraão viveu a vida inteira dele, depois que ele ouviu a mensagem de Deus, né, o chamado, andando para lá e para cá, em tendas. E você pode perceber, ele desceu até o Egito. Mas ele foi morar dentro do Egito? Não. Ele morou às portas da cidade do Egito, lá do país do Egito. Mas lá de fora da cidade. Quando ele vai para perto de Gerar, ele morou dentro da cidade de Gerar? Não, ele morou nas portas da cidade de Gerar. Entendeu? Isaac, depois a mesma coisa. Né? Então, aí depois você vê Jacó.
Jacó, por sua vez, ele morou um tempo, a vida dele, por parte dele no campo. Depois ele foi para a cidade de Padã Arã, aonde ele, aonde ele casou, né? E depois que ele casou, ele, ele ficou um tempo lá, né? Sendo enganado pelo tio Labão, e depois ele vai para o campo, sai da cidade e vive o resto da vida dele praticamente no campo. Só no finalzinho, nos últimos anos da vida dele lá, que ele foi para o Egito, porque o José estava lá, né? Filho dele, amado. Entendeu? Aí você vê o quê? Que Deus, ele não queria que o homem vivesse a cidade. Ele não escolheu isso. A cidade é um lugar onde Deus está nada. E quando você olha hoje em dia as cidades, você vê o verdadeiro inferno dela. Eu vivi 31 anos da minha vida na cidade. Só que quando você vive na cidade, você não percebe o inferno nela. Você fica cego, né? Eu por muitos anos fui cego, fui obtuso, né? Eu não enxergava o que era a cidade. Eu não enxergava, entendeu? Minha mãe falava, vamos lá pro sítio, eu tinha aqui esse sítio aqui, vamos lá pro sítio. E eu falava, não. Né? Meu pai também não queria, e eu falava, não, queria ficar na cidade. Eu vinha pra cá, eu não me sentia bem. Me sentia com medo, entendeu? Eu não tinha confiança. Mas eu, eu mudei. E hoje, eu já estou há 4 anos morando aqui no sítio. Né? Eu vim pra cá com 31 em 2019, 2020. Né? E agora eu já fiz 35, então faz 4 anos, né? Que eu estou aqui. E posso falar uma coisa pra vocês. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu jamais quero voltar para São Paulo. Na cidade você tem tudo. Por que não precisa de Deus para nada? Porque você tem tudo. Você tem casa, você tem farmácia, açougue, mercado, posto de saúde, às vezes até hospital, farmácia, material de construção, tudo perto. Você consegue a pé ir. Tem banco muitas vezes perto, às vezes não tão perto, mas com um ônibus em 5 minutos, 10 minutos você está lá no banco. Você tem ônibus na sua porta para sair a hora que você quiser. Cada 5, 6 minutos passa um ônibus. Tem várias linhas para você escolher. Tem os trens, tem metrô. Mas tudo isso é bom. É bom. Facilita bastante a vida da gente. Tem as estradas pavimentadas, tudo asfaltado. Tem lâmpada nas ruas. Tudo bom. Carro encanado, tudo. Mas eu vou te falar uma coisa. Você, quando tem tudo, você não dá valor na vida. Você não percebe Deus na sua vida. Então você não precisa dele para nada. É quando você passa, que você necessita dele, que você passa por problemas mais complexos, que você fica num lugar como que eu estou aqui, que não tem nada perto, aí você pede ajuda de Deus. Aí você precisa dele, né? Então, a cidade é isso, um lugar onde não tem Deus para nada, é um verdadeiro inferno. Porque você olha, é vizinho para lá e para cá, é vizinho brigando, é todo mundo sempre estressado, acelerado. Ninguém consegue respirar na cidade mais de poluição, né? Você está sempre nervoso, você está sempre cansado, estressado em casa, porque ou você tem que estar no trânsito da cidade para chegar em casa, ou você tem que pegar trens lotado, transporte lotado, fica lá amassado dentro do trem, dentro de ônibus, para conseguir chegar em casa. É um sofrimento trabalhar e depois o outro para voltar, entendeu? Agora, quando você mora num lugar que nem esse que eu tô, eu vou trabalhar e volto, gente, sem trânsito nenhum, entendeu? Eu vou e volto sem precisar de trânsito, né? Às vezes eu vou até perto de Mogi, não chego no centro, mas perto de Mogi dirigindo, praticamente sem trânsito nenhum, entendeu? Tenho liberdade de entrar e sair da minha casa a hora que eu quiser, sem ninguém estar com carro na minha frente. Fico aqui nessa tranquilidade, nessa paz, que nem carro na rua não passa,
Quando passa um carro é um, às vezes a cada 2 dias, às vezes um por dia. É mais do que isso não passa, é muito raro passar mais de um carro aqui no dia, né? Não passa ninguém na rua, entendeu? Você fica totalmente à vontade, né? Tranquilo. À noite você dorme tranquilamente, sem ninguém gritando, você, totalmente no seu silêncio ali, totalmente. Gente, não tem preço, não tem preço. Você pegar uma fruta saudável diante do pé, tão saborosa e comer, não tem preço. Você comer o que você planta, não tem preço. Não foi exatamente isso que Deus mandou Adão fazer? Você vai comer do que você plantar? Hoje em dia, nós estamos comendo o que a gente compra. Ah, mas é porque a gente tem que trabalhar para poder ter. Sim, só que estamos comendo muita coisa artificial. Gente, eu vou falar para vocês. Viver no campo não tem preço. Comer as coisas mais saudáveis não tem preço. A cidade é realmente um inferno, porque os alimentos são alterados. Nada mais é natural na cidade. Os alimentos são alterados, são jogados produtos químicos. As carnes dos animais são alteradas. A cidade é poluída. Tem poluição do ar, tem poluição visual, tem poluição sonora. Na cidade, nossos filhos, que para quem tem filho, eu não tenho ainda, mas para quem tem filho, teu filho vai ter que ficar dentro de casa sedentário, porque ele não pode nem sair se tiver um terraço em casa, porque ele vai ficar vendo coisas erradas na rua, né? E o máximo que ele pode fazer é estar no terraço. Se for para rua, ele corre o risco de ser estuprado, ele corre o risco de oferecer bebida alcoólica, droga, cigarro para ele. Porque tem gente muito ruim nesse mundo, tá certo? Então, ele vai ficar dentro de casa como eu. Passei a minha vida sedentário, dentro de cima de uma cama, em cima do sofá, ou no máximo dentro da sala, correndo na sala, sem amigos, sem falar, tem amigos no bairro, não tem ninguém. Ninguém. Não tem um amigo no bairro, não tem ninguém. O único amigo que eu tenho mesmo, assim, que considerar amigo mesmo, que eu tinha na época de criança, aliás, é o que eu tenho até hoje. É o meu melhor amigo. Hoje eu posso dizer que eu tenho mais alguns amigos, mas do bairro não. É amigos que eu fiz na faculdade, é amigos que estudaram comigo, que hoje em dia eu considero como amigo, mas naquela época não. Então, eles ficaram em casa o tempo inteiro. Por quê? Porque minha mãe sabia dessas coisas, dos perigos da rua, na cidade. Tem agora aqui, por exemplo, eu tenho um terreno de 20 mil metros quadrados. Claro que uma parte dele é mata virgem, não dá para você usar. Mas tem uma outra boa parte, né, que eu posso usar à vontade aqui, ó, que eu posso brincar. Tem a estrada aqui particular nossa que eu posso andar de bicicleta por ela, se eu quisesse, se soubesse andar. Vou andar de patinete, skate, para quem gosta. Dá para jogar bola, posso jogar vôlei, posso jogar basquete, posso brincar de esconde-esconde, pega-pega, né? Posso ajudar minha mãe a plantar, pode, entendeu? Então tem tudo aqui, gente. Tudo, não falta nada para mim, nada. Deus, ele é pai, não é padrasto. Compreenda isso. Aqui não falta nada, 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 nada. Quando eu digo que não falta nada, é porque não falta nada, tá? Então, ame o campo, saia da cidade. Quem puder sair da cidade, eu aconselho, saia. Mas não vem para o campo para destruir árvores, para desmatar, não. Porque o interesse de vir para o campo não é de acabar com o campo e transformar numa cidade. É viver no campo. Que nem eu aqui, por exemplo. Eu não derrubo árvore. A não ser que esteja perigo de cair na casa, cair em fio, cair na garagem. Ou ela esteja caindo e pode pôr em risco a vida dos animais, da gente. Aí a gente não corta. Porque senão eu não corto. E mesmo que eu corte uma árvore, depois eu planto outras. Se você olhar aqui, ó, tem pé de banana que foram plantados, tem pé de manga que foi plantado, pé de cereja que foi plantado, pé de pitanga que foi plantado, pé de orvalho ou orvalho que foi plantado, pé de amora que foi plantado, pé de... que mais? Pé de limão Haiti que foi plantado, pé de maracujá que foi plantado, pés de uva que foi plantado, pés de figo que foram plantados, pé de laranja que foi plantado, pés de abacate que foram plantados, né? Pés de ingá que foi plantado, pés de caqui que foram plantados,
pé de uva chinesa que foi plantado, tá certo? Então já pés de jacas que foram plantados, pé de louro que foi plantado. Então, eu já plantei muita coisa aqui também. Então, por quê? Porque eu não, eu quero que continue sendo um lugar de interior, rural, mas eu quero que tenha pomares, frutas, entendeu? Então a minha intenção é que tenha bastante frutas aqui, né? Então nós evitamos cortar, e mesmo que nós cortamos, tem pé de pêssego que foi plantado, enfim, tem um monte. Acerola, mandioca, limão caviar, tem um monte de coisa que nós plantamos. Para quê? Porque nós queremos cabeludinha, que é uma fruta. Então a gente planta as coisas. Por quê? Porque nós queremos plantar. Porque nós precisamos plantar. Entendeu? Nós precisamos plantar. Tá certo? Nós precisamos plantar. Nós precisamos ter as coisas. Então nós plantamos muita coisa. Eu vi várias árvores, sim, mas eu plantei outras. Porque a intenção não é desmatar, não é. Não, entendeu? Muitas vezes a gente bosqueia onde é mata, né? Para quê? Para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa não correr o risco de incêndio, por exemplo. Então, se o chão está roçado, é mais difícil de se pegar fogo no lugar correr, entendeu? A gente tem a parte perto, próxima da casa, não tem mato. Por quê? Para evitar cobra. Porque se tem mato alto, a cobra toma conta, entendeu? Então é assim, queridos irmãos. A vida na cidade é horrível. É violência para cá, é droga, é cigarro, é vida alcoólica, as pessoas já não se respeitam mais, né? Aí com todo respeito a quem é, mas tem a parte do homossexualismo, que nós sabemos, né, que para quem estuda a Bíblia, que Deus não aprova. Nós respeitamos quem é, aceitamos conviver com quem é numa boa, mas nós não concordamos. Nós sabemos que, para quem segue o mesmo caminho que eu, que nós estudamos a Bíblia, sabemos, para quem estudou, que Deus não aprova. Está escrito lá das leis de Deus, não, homem não se entrega a outro homem como mulher não tome outra mulher como se fosse homem, né? E em Coríntios, também no Novo Testamento, Deus compara o homossexual com um assassino, com um ladrão, um estuprador, tá entendendo? Então Deus não aprova. Ele criou um homem e uma mulher no Éden, Adão e Eva. Não criou Adão e Adão. Não criou Eva e Eva. Ele criou Adão e Eva. Então, também sabemos que da cidade tem muita coisa ruim, né? No interior também tem. Não vou falar que aqui é perfeito. Não, tem. Só que é muito menos. Aqui, por exemplo, onde eu estou, meus filhos, quando eu tiver filhos, eles não precisam sair na rua para brincar. Aqui tem espaço de sobra, entendeu? Aqui dá pra gente relaxar, ó, entendeu? Então, por exemplo, eu fiquei 20 dias em São Paulo, ano passado, no começo do ano, janeiro do ano passado. 20 dias, porque meu pai caiu quando eu cheguei lá. Eu fui lá, queria prestar um concurso, né? E meu pai caiu na escada, assim que chegou, então eu tive que esperar ele se recuperar para voltar. Cara, vou te falar uma coisa. Pra mim, aqueles 20 dias parecia anos. Eu ficava estressado, eu ficava exausto. Nossa, é uma coisa tão ruim. Não pude dormir um dia à noite. Teve um dia à noite que a vizinha começou a bater no portão. Aí eu fui olhar na janela o que estava acontecendo, o portão dela tinha quebrado, ela tava querendo, não sei se ela tava querendo entrar ou sair. Isso já era 1h30 da manhã e ela batendo no portão, né? Parece que não se manca. Dá vontade de chegar e falar, para com esse barulho, a gente tá querendo dormir. Ah, mas problema seu. Mas agora você vai incomodar quem tá dormindo? Deixa pra resolver isso amanhã. Ah, mas eu preciso sair. Vai de ônibus, pô. Vai de coisa, deixa as pessoas dormir. Ô, agora pega um Uber, faz alguma coisa. Agora não para de ficar fazendo barulho. Dá vontade de chegar lá e falar isso. Porque parece que as pessoas não se mancam. Tá vendo que as pessoas não querem dormir e estão batendo no portão. Só pensa no próprio umbigo, o egoísmo não tem tamanho. Então nós precisamos entender isso, queridos irmãos. Tá certo? E é isso.
Então na cidade nós só vemos tristeza, nós só vemos. A gente olha para as ruas, fica vendo um monte de morador de rua, a gente não pode fazer nada por eles, né? Então, nós mesmos não temos, e quem pode não faz, né? Então a cidade virou um perigo muito grande, é Cracolândia, é isso, é droga para todo lado. Aqui também tem, claro que tem. Só que é muito menos, né? Aqui a gente sabe que os alunos. Você vê, eu trabalho na escola, os alunos são muito mais tranquilos que na cidade. Eu vejo que o meu colega fala lá e vejo aqui, é totalmente diferente. Aqui tem uma professora que ela sai lá de São Paulo, ela mora em São Miguel Paulista, em São Paulo, e vem trabalhar aqui, ela mora perto onde eu morava. Ela vem trabalhar aqui, você entendeu? É o meu trabalho. Todo dia ela vem de lá aqui e volta pra lá. Por quê? Porque talvez ela perceba que aqui é mais tranquilo para trabalhar do que lá, né? Então é assim, queridos irmãos. Deus, ele está sempre querendo o melhor pra gente. E ele apontou para o campo, quando ele pôs Adão e Eva no mundo. Ele deu para nós um jardim do Éden, um pomar do Éden, e não uma cidade. Quem criou a cidade foi Caim. E você vê que toda cidade que é colocada na Bíblia é ímpia, é idólatra. Adora Deus, um monte de Deus. Você vê, o Egito, era Jericó, Ai, própria Jerusalém antes de ser conquistada, né? Ur, Padan, né? Tudo eram idólatras. Aí depois, na época de Moisés, você vê Midian, muitos, a maioria eram idólatras, tinha que na cidade era idólatra, né? A Midian. E aí você vai vendo, todas as cidades que eles passaram, todos tinham um monte de deuses. Tinha feiticeiros, né? Filisteus. Então, você acha que Deus aprova tudo isso? Por que é que ele criou um povo? Por que é que ele escolheu Israel, Abraão, para poder ser descendente do povo de Israel? Porque todos os povos de lá que existiam, eles eram idólatras. Não tinha nenhum povo que era temente a Deus. E todos viviam onde? Em cidades. Aí o que Deus fez? Ele pegou Abraão, tirou do meio das cidades, pôs ele no campo, escolheu ele para ser, dar início a essa grande cidade. Aí Abraão teve o filho Isaac, depois Isaac a Jacó, Jacó teve 12 filhos, né? Tem as 12 tribos de, de Israel, e, e as 12 tribos de Israel deu a origem ao país Israel, né, que nós temos hoje, que o nome é Jacó, que teve o nome transformado, né, nome mudado por Deus para Israel. Então, Deus criou esse povo, essa cidade dele, né? Porque na verdade não era muita cidade, né? Era um deserto, mas onde eles conquistaram as cidades lá depois, né, através de Moisés, depois de Josué, para conquistar a terra prometida que Deus tinha prometido a eles, através de Abraão. E ali ele criou esse povo de Israel. Para quê? Para ser um povo perfeito? Não, para servir de exemplo para a humanidade. Então a gente vê que o povo de Israel, que era o povo chamado povo de Deus, eles não eram perfeitos, eles eram pecadores, eles eram errados. Quando eles se distanciavam de Deus, eles sofriam. Quando eles se aproximavam de Deus, eles eram vitoriosos. Então, nós temos ali na Bíblia toda a história de Israel até, até, a, até a época dos apóstolos, né? Então a gente sabe muito bem o que é necessário fazer. Você vê que Israel, por várias vezes, está sendo escravo. Primeiro foi escravo do Egito, depois se tornaram escravos da, da Babilônia, né? E dos assírios, e depois dos Medo-Persa, e depois dos romanos. Todos eles escravizaram Israel. Por quê? Porque Israel se distanciava de Deus. Então Israel foi usado como exemplo. Não como eles eram os melhores. Não. Eles eram o exemplo. Né? E ele montou essa cidade. Né? Mas você vê que também não deu certo.
Então, aí fala, mas Deus vai descer a cidade de Nova Jerusalém do céu. Sim, ele vai. Mas a cidade de Nova Jerusalém, quem diz que é uma cidade diferente? Porque lá o mal já não vai existir. Aí é uma outra situação. Quando o mal não existe mais, você pode até viver numa cidade. Mas enquanto o mal existir, a cidade é impossível de viver, né? Então a Bíblia fala que quando a segunda besta surgir, que é para nós corrermos para o campo, para a gente sumir no campo, a gente se esconder no campo. Por quê? Quem tiver uma terra como essa que eu tenho, por mais que eu não possa comprar, a não ser que eu aceite a marca da besta, eu vou ter que comer. Fome eu não vou passar. Entendeu? Porque eu posso plantar e eu posso comer. Né? Eu posso ter o que comer. Então, comida não falta se a gente poder se preparar corretamente. Tá certo, queridos irmãos? Então, Deus nos chama a morar no campo, sim. Porque na cidade é muita tristeza, é muito sofrimento, é muita angústia, muito estresse. Tem os seus privilégios? Claro que tem. A cidade, como eu falei, é tudo fácil. Tudo tá na porta de casa, tudo. Mas aqui não. Aqui as ruas são de terra, não são iluminadas à noite, só uns pequenos pedaços, né? E não tem nada perto, são no mínimo 3 quilômetros para me chegar, por exemplo, no mercado, alguma coisa. O centro de Mogi das Cruzes é mais de 30 quilômetros, mas Deus me ampara sempre. Eu tenho que trabalhar, volto à noite, muitas vezes com neblina, com chuva. Eu tô chegando aqui, né? Esse tempo, só 3 meses, meu irmão fez uma vez só que eu fui parar no barranco, né? Mas foi por um problema que tinha acontecido antes. Então, é um lugar onde você pode viver tranquilamente. Todo sossego que tem aqui vale a pena. E eu confio em Deus que Ele não me deixa faltar nada. Então eu faço o quê? A gente faz estoque. Então eu tenho, por exemplo, shampoo, eu tenho 2, 3 aqui. Quando acaba um, já põe o outro no lugar, para não faltar. Então nunca falta. Eu tenho uma pequena farmácia aqui, eu tenho estoque de remédios, eu tenho estoque de tudo. Por quê? Para não faltar nada. Para que a gente possa viver tranquilamente. Entendeu? E assim a gente vai se adaptando aqui no campo. E vive num lugar tranquilo, num lugar onde o ar é puro, lugar onde as frutas são naturais, um lugar onde não tem poluição sonora, é silêncio, um lugar onde eu posso relaxar e realmente ter paz, tranquilidade, calma, um lugar onde eu não tenho estresse, que eu posso ir trabalhar e voltar com muito pouco trânsito quando tem, né? No meu caso, como eu trabalho perto, né, eu sou professor, não tem trânsito nenhum, entendeu? Então, eu aconselho quem quiser vir para o campo, mas para viver no campo, não transformar o campo numa cidade. Porque o charme do campo é ser o campo. Transformar numa cidade é trazer o inferno para ele. Porque a cidade é o verdadeiro inferno. Porque lá é o caldeirão do mal. Lá todo o mal está à nossa volta. É balada, é danceteria, é, é prostituta para tudo quanto é lado, é muita coisa errada. No campo aqui você não tem essas coisas. Você pode ter paz, né? Claro que você precisa dar uma vigiada, né? Porque mal tem em todo lugar. Então pode ser que surja um homem do nada e queira abusar de uma criança, por exemplo. Então você tem que estar de olho nas crianças e tudo mais. Mas vou te falar que por aqui isso não aconteceu, graças a Deus. Né? Nunca assaltaram aqui, nunca assaltaram nem nada. Então, você vive em paz aqui. Eu vivo numa paz muito grande. Tá certo? Queridos irmãos, a cidade é o verdadeiro inferno. É o lugar onde nós não precisamos de Deus para nada. Pense nisso. Agora, o campo a gente precisa muito de Deus. Mas graças a Deus, Ele me abençoa cada dia mais. Tá certo? Muito obrigado. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá certo? Que assim seja, eu agradeço e fico. Amém. Até mais, queridos irmãos. Venham pro campo, hein?